em entrevista Augusto Martins, 64 anos de Santa Maria, desse português mais santamarense que se conhece. Augusto, onde o senhor nasceu? Quem foram seus pais? Onde o senhor fez os seus primeiros estudos? Eu nasci num lugar chamado Lázaro, freguesia de Agadão, concelho de Águeda, distrito de Aveiro, que era a terra de meu pai, que era na parte do norte do Brasil, e a minha mãe foi criada mais para o sul. Quando casaram, minha mãe foi morar com meu pai na terra dele, chamada Lázaro. Era um lugar no meio das montanhas, aonde não ia nem carro de boi nas lavouras. Tudo era feito manual, tudo carregado pelas pessoas. Aí eu nasci em 28, 8 meses depois meu pai regressou para o Brasil, veio para o Brasil. A minha mãe estava junto com a família de meu pai, foi morar na terra dela chamada Irigo, freguesia de Pala, concelho de Mortágua, província da Beira Alta, mais próximo da Serra do Bussaco, e próximo, a cidade mais próxima seria Coimbra. Aí meu pai veio para o Brasil e se esqueceu da família lá. Minha mãe era muito pobre, fui criado na campanha, o meu lugar lá onde eu fui criado tinha 10 habitantes. Não tinha escola, não tinha carne de boi, não tinha café, não tinha água encanada, para dizer a verdade não tinha nada. Tinha trabalho, pão nosso de cada dia. Trabalhava de manhã para comer à noite. Essa era a vida. Quando eu tinha 9 anos de idade, estava numa escola num outro povoado chamado Sandoal. Aí nós éramos 4 rapazes, começámos a frequentar essa escola, andávamos 1h30 de a pé. Não sei te dizer a distância, mas seria como daqui ao Passo das Tropas, de a pé, pé no chão. Caía neve no inverno, ali por abril, por ali, caía neve, nós íamos de pé no chão. De manhã tomava vinho tinto fervido com mel, porque não tinha café, que era para dar caloria. E não havia café, chamava-se a sorda, umas migas. Era azeite, alho e pão numa frigideira com azeite de oliva. Bom, português. Sim, lá não tem, na minha época não tinha óleo de canola ou de soja, não tinha, era só de oliva. E aí, era muito pobre, a gente não tinha nem roupa para... Usava camisa de linho feita à mão, escrevia num quadro de lousa, não tinha dinheiro para comprar caderno, e a escola era de barro e pedra. Depois, anos depois da gente já frequentar a escola, fizeram então uma escola mais moderna, nova, mas era para fora, era num lugar deserto, não ia automóvel. O meu professor ia daqui a, talvez ao Verde, de bicicleta. Quanto tempo o senhor estudou em Portugal, seu Augusto? Dos 9 aos 12 anos. Tirei o 3º primário e fiquei em 2º lugar na aula. E como é que foi a vinda para o Brasil? Por que o senhor veio para o Brasil? Porque quando o senhor veio para o Brasil? Eu tenho um irmão e uma irmã. A irmã nasceu em Santa Maria, que é a Vera, que mora lá em cima da pizzaria do antigo Vera Cruz. E tenho um irmão que nasceu em Rio Grande, que é o Wilson, que é dentista. E depois que meu pai veio para o Brasil e constituiu outra família aqui, ele se esqueceu que tinha um filho em Portugal. Quando eu tinha 19 anos, eu recebi uma carta de meu pai perguntando se eu queria vir para o Brasil. Eu estava para ir para a África, porque o governo português dava a passagem e a gente trabalhava, não recordo se eram 3, se eram 4 anos, para o governo, era empregado do governo na África, em Angola. Era para povoar, enfim, que hoje é independente. E aí meu pai me escreveu uma carta, porque a gente lá não muda de lugar, é muito raro, fica onde nasceu, fica. E aí eu comecei a me comunicar com ele. E quem lia as minhas cartas, quando eu as mandava para ele, era o Barim, algumas delas, era o Barim da Chevrolet.
acho que é Atílio Varim, né? Sim. É que lia as cartas, mas não se conhecíamos nada. E não tinha fotos também, meu pai, minha, nada. Era só na correspondência. Mas isso quando eu tinha 19 anos, porque eu não conhecia meu pai. Eu não fui criado com meu pai. Meu pai veio quando eu tinha 8 meses. E como é que foi essa vida para o Brasil? Aí eu ia para a África, porque o governo português queria que a gente emigrasse para a África, para povoar a África. E eles pagavam, davam uma passagem, a gente trabalhava, não recordo se era 3, se era 4 anos, era empregado do governo e não independente da gente. Mas como meu pai me escreveu, a gente começou a se comunicar, perguntou se eu queria vir para o Brasil, eu prontamente disse que sim. Aí ele mandou uma carta de chamada, que é uma carta feita no consulado de responsabilidade da pessoa que manda vir o outro. Mas como eu tinha que prestar serviço militar, não dava o meu despacho na junta de imigração, tinha que ir à inspeção militar. Eu fui à inspeção militar, mas fiquei isento do serviço militar, porque era fraco, pesava pouco e era magrinho, pesava 50 quilos, não servia. E quem não serve em Portugal no exército e não tem defeitos físicos, paga uma taxa durante 22 anos para o governo português, chamada o selo dos combatentes da Primeira Guerra Mundial, foi de 14, parece que a 19. Então eu remi a conta, paguei 18 anos, porque o dinheiro depositado rendia o juro, rendia os 4 anos, recebi a caderneta militar e aí estava difícil de me darem um visto para a entrada no Brasil. Aí meu pai se agarrou aqui com, parece que foi o ministro, o Café Filho, veio ao Rio Grande, e uma semana depois eu recebi a autorização lá para embarcar. Vim à pressa para Lisboa. E a minha passagem, meu pai pagou aqui na Vare, que era, parece que era Jaldinarte na época, Campos. E eu vim na KLM de Lisboa ao Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro para Santa Maria eu vim na Varig, até Porto Alegre num avião maior. De Porto Alegre a Santa Maria num avião menor, não sei se era 12, se era 14 lugares. E aqui em Camobi não tinha pista de concreto nem de asfalto, era grama, chão batido, chão. Quem me foi buscar foi o falecido Mariano, um crime de Dodge Verde. Não sei se te lembra. Não. Tem uma rua aqui em Santa Maria chamada Motorista Mariano, fica lá perto do fórum. Quem mandou matar o rapaz, o Mariano, que era motorista de praça, do Dário Pires ou do Correia, que eram sócios, e era um dojinho que veio do o ano era 51, que vieram dos Estados Unidos uma gleba de carros, e aqui a 810 mais tarde, primeiro não recordo o número, esses carros eram do Dário Pires e do Correia, que eram sócios. E então ele é que foi me buscar no aeroporto. E só tinha essa estrada essa é a primeira. A faixa velha ainda, sem ser asfaltada. Não, quando eu vi não tinha a faixa velha. Tinha a estrada pelo Osvaldo Cruz, por dentro de Camobi, de Camobi, ia a São José lá em cima, se descia e entrava por dentro de Camobi para ir para o Aeroclube. Que a entrada não era onde é hoje, é lá atrás, lá adiante, aonde, mais perto dos quartéis, onde tem os trilhos. Sim. Era ali. Que ano foi isso, seu Augusto? Isso foi em 1949. Você lembra da data que o senhor Dia chegou? 10 de setembro eu cheguei às 2h30 da tarde aí, e foi publicado no dia 11 no jornal A Razão, na primeira folha, na segunda página. Meu pai falou com o pessoal aí e publicaram a minha chegada. Chegou a Santa Maria Augusto Martins, filho de São Manuel Antunes Martins, em 25 horas, que foi o trajeto que eu fiz de Lisboa a Santa Maria, mas eu dormi no Rio de Janeiro, do dia 9 para o dia 10, mas o voo foi 25 horas de Lisboa a Santa Maria, na KLM até o Rio e do Rio a Santa Maria na Vale. E chegando aqui em Santa Maria, o que o senhor fez?
vim trabalhar com meu pai, que eu nunca tinha visto o restaurante, que era ali do lado da rodoviária, na Avenida Rio Branco, onde hoje tem um bar e tem a padaria Quipão. A padaria Quipão era a rodoviária. E do lado, que é o mesmo prédio, que era do velho Luiz Aita, que era o restaurante do meu pai. E eu tinha o pai, um irmão e uma irmã brasileiros. Como é que foi essa chegada, encontrar essa nova família? Como é que foram as primeiras impressões do senhor teve do Brasil? Achei interessante, porque eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha saído daquele meu lugar lá. E os primeiros amigos que eu tive foi o Mico judeu, que morreu cedo. O Milton Chances? É irmão dele. Esse é o Davi, né? É o Mico, a gente sabe. Micão, O apelido. Micão, O apelido. E o Ogliano, como é o... que é sócio lá do Barim, Odilon. Esses foram os primeiros. Depois comecei a tomar conhecimento, foi se fazendo amizade. E o restaurante do meu pai era ali na Avenida Rio Branco, do lado da antiga rodoviária. Qual é a primeira impressão de Santa Maria que o senhor teve, assim, chegando? Eu era muito assim, inocente, vamos dizer a verdade, não tinha malícia nenhuma, não tinha conhecimento de nada, tive pouco estudo, não tinha sido do meu lugar lá, era meio cru, estava nem couro cru. Mas fui me adaptando. Meu pai estava estabelecido ali, tinha uma moça que era enteada de meu pai, que me ensinou alguma coisa, e eu fui indo, com boa vontade, pouco estudo, mas boa vontade para trabalhar. Qual era o seu trabalho no restaurante? Hoje, nada. Não, naquela época que você chegou. Eu não entendia nada de lavar louça de começo, lavava os pratos, e tinha os motoristas de táxi. Eu abri o restaurante 15 para as 5 da manhã, que era do lado da rodoviária. E meu pai chegava às 10 horas da manhã ali. Quando meu pai chegava, eu já tinha um dinheirinho do café, que era do lado da rodoviária, no caixa. E quando eu era sozinho para lavar a louça e servir o café, máquina criosene na época, um fogareiro, tu dava pressão, esse aí, o criosene se ia transformado em gás. E os motoristas de táxi iam tomar café e me lavavam as taças porque eu não tinha tempo, eu tinha que servir o café. Era café com leite e a roscas que a Dona Rosa fazia, uma rosca de polvilho, eram famosas na época. E assim foi a minha vida. Depois de 56, mais ou menos, fomos para o Veracruz, lá para fora, aqui na Medianeira. Meu pai vendeu o restaurante para o sobrinho, para o Adelino, que botou aqui na Venâncio Aires. Hoje parece que não tem mais o negócio. E eu fui para o Veracruz com o meu pai. Trabalhava com ele lá. Aí casei. Aí trouxe a minha mãe, 16 anos, para a minha companhia. Eu morava na Medianeira e trouxe a minha mãe, veio morar, mandei fazer uma casa para ela na Barão do Triunfo. Aí Quando é que o senhor trouxe a sua mãe de Portugal? Em 1956. Os 5 anos depois de ter chegado? Eu fui a Portugal e trouxe a minha mãe para a minha companhia. Fui com a mulher, porque eu casei em 56 e levei a mulher e trouxe a minha mãe. A minha mãe veio uns dias depois, porque não ficaram prontos os papéis, mas veio em 56 para cá, em agosto mais ou menos. E aí a minha mãe morou na Barão do Triunfo. E depois nós fizemos, meu pai comprou uma área aqui na Carlos Júlio e era andar a granja. Fizemos a granja e o galetinho não era conhecido. Surgiu nessa época que nós comprávamos as frangas da granja Guanabara do Rio de Janeiro. Tinha 2 incubadoras grandes compradas eram da marca Locato, de Limeira, São Paulo, eram fabricadas. E nós incubávamos os ovos, criávamos as galinhas, incubávamos os ovos, criávamos os bichinhos, levava 38, 40 dias para criar um galeto. Esse galeto, quem começou fui eu e meu pai, na época que fomos para o Veracruz, porque não existia um galeto em Porto Alegre, mas fazia um franguinho prensado de 1,2 kg mais ou menos.
Esse eu acho que é um dos maiores segredos de Santa Maria, também um dos pratos que no fim se tornaram os mais, acho que o mais tradicional prato de Santa Maria. Hoje qualquer viajante que chega em Santa Maria, vamos comer um galeto. Como é que surgiu o galeto de Santa Maria? Porque em Porto Alegre o Marreta fazia um franguinho prensado na chapa de 1,2 kg. E meu pai deu-lhe a ideia de fazer um bichinho menor. Então o galeto tendo de 500 a 600 gramas limpo, é o galetinho, é mais ou menos esse peso. E aquele tempero especial, como é que surgiu esse? Começou ali no Veracruz. Começámos a fazer, foi indo, automaticamente foi assim, começou-se do nada, porque era água e sal, não dava. O galeto também fica muito bom assado nesse sistema. Botava-se um pedacinho de bacon na época, hoje não se bota, porque o bacon é muito caro. E muita gente não pode comer bacon, porque engorda. Mas o galetinho, numa manteiga, também fica muito bom. Você tempera o galeto com água, com vinagre branco e óleo de soja e sal. Se tempera o galeto, ou pode ser só com sal também. E depois derrete uma manteiga numa frigideira, numa vasilha, e quando o galetinho está assado, tu bota por cima, porque tem a máquina rotativa, que é para assar o galetinho parelho. Que antigamente não tinha, essas máquinas vêm de Caxias do Sul. Lá é que fazem elas. Eu comprei umas 4 deles. Uma vez que fizeram uma máquina a gás, mas não aprovou. Tem que ser a carvão mesmo. É o gosto. E o galetinho levava, de primeiro levava 38 a 40 dias, agora leva 28 a 30 dias. Ele dando de 800 a 900 gramas vivo, está pronto para bater. E como é que foi a receptividade? Como é que surgiu? Que hoje é um prato tradicional de Santa Maria, mas como é que foi surgindo isso? Como é que as pessoas foram conhecendo? Enfim, como é que foram esses primeiros tempos? A gente começou a fazer assim lá no Veracruz. O início foi lá. E depois criamos o marreco de Pequim. O marreco de Pequim é mais saboroso que o galetinho. Quem criar marreco de Pequim e matar quando ele tem 600 gramas, ele cresce rápido, engorda mais ligeiro que o frango. Dá um ótimo galeto, um marrequinho de Pequim. Em Santa Maria, e esse pessoal, quem eram os seus primeiros clientes que foram lá? O senhor se lembra de alguns personagens, de algumas histórias dessa época? Olha, tinha muita gente, não lembro assim exatamente, mas o Brizola, na época, eu até saía anos depois, ele era, quando ele passava por Santa Maria, o Antoninho Costa, que era vereador, e levava a galeta para ele comer no avião. E um dia, não foi o Antoninho Costa, não sei qual foi a pessoa que foi pegar os galetos, pegou no Veracruz, e o Brizola disse, mas este galeto é diferente. Era do Veracruz. E o tempero é mais ou menos igual. Não sei os cuidados que tem para assar. Hoje, no meu tempo, tinha um assador e vendia a mesma quantidade de galetos que hoje. Hoje tem 3. Hoje está mais complicada a situação. Eu vendia peixe assado, filé no espeto, lombo de porco, costela, picanha, salsichão. Tinha outro restaurante que nem o seu naquela época? Naquela época não. Pode-se dizer que era o restaurante mais procurado? Assim, na época, antes de eu começar aqui no Augusto, o Veracruz, o Augusto foi posterior, foi em 68 e aquele lá foi em 57. Eu tinha o Concórdia, mas o Concórdia o sistema era outro, era à la carte. Não tinha essas coisas assim como a gente começou. O senhor se lembra de alguma história inusitada dessa época do Veracruz? Olha, tinha muitas, mas eu não me lembro assim, de momento não estou recordado de... E quem eram as pessoas que iam lá, Augusto? Era muita gente, não sei. Quem eram os seus clientes? Desde o menor ao maior. Até um que era um bom freguês meu, que se dava muito comigo, era o general Oswino Ferreira Alves. Ele ia almoçar lá e o motorista dele ficava no carro cá fora esperando que ele fizesse o almoço.
era muito amigo do meu pai, se dava muito comigo. Vinha muita gente, vinha muito alemão agora aqui, isso já aqui no Augusto, do tempo do Mariano, vinha o pessoal da Alemanha, vinha o Jano do Mariano, vinham outros, e tinha muita gente. O Tarso Dutra vinha aqui, me procurava, aqui de Porto Alegre, vinha um monte de gente, ainda vem hoje, mas eu já estou há 20 e poucos anos fora. E como é que foi a saída do Veracruz e como é que foi a abertura do Augusto? A saída do Veracruz foi o seguinte: 16 anos depois de eu estar aqui, eu trouxe a minha mãe para a minha companhia. Meu pai tinha outra família aqui, tinha a Dona Rosa como esposa, o Wilson e a Vera, que são meus irmãos pelo pai. O Wilson é dentista, já está com 73 anos, a Vera está com 65, eu estou com 85, já estou no lucro. Meu pai foi com 66,5. Essa é a vida. E o restaurante Augusto, quando é que ele nasceu? Eu ia dizendo, eu trouxe a minha mãe de 16 anos de Portugal para a minha companhia. Meu pai e a minha madrasta não gostaram, me botaram para a rua. Aí eu fui a São Gabriel, fui a São Cepé, queria me levar para São Cepé, para o Batovi, fui a Cruz Alta e não achei negócio porque tinha pouco dinheiro. E o meu sogro era o Dr. Celso Teixeira, tinha aqui um galpão velho, onde está o restaurante, que tinha sido uma oficina do Amaral Anacleto. E ultimamente tinha sido um depósito de cachaça, não sei, de aguardente, qualquer coisa assim. Depois estava meio abandonado. Aí ele me acompanhou por aí, viu que a coisa era meio complicada, disse para mim: eu vou te dar aqueles fundos e tu vai fazer o restaurante ali. Eu disse, não tinha prédios aqui em volta, tinha pouco. Aí eu disse para ele: doutor Celso, ali é um buraco. Ele disse: vale o homem, não o buraco. Aí eu, meio contrariado, aceitei a oferta dele. Fiz o restaurante, ele me acompanhou sempre. Comecei com poucas mesas, tinha só um salão, fui indo devagar, passos lentos, mas firmes, devagarzinho. Depois fiz a reforma, comprei os fundos do prédio da Medianeira, comprei a casa aqui do lado da Maria Machado, a mãe dela. Fiz o estacionamento, canalizei as sangas, que são 3 terrenos, aterrei, canalizei, que hoje não pode canalizar. E fui me desenvolvendo. Fui devagarzinho, comecei com 7 funcionários, entreguei para os filhos com 29, hoje parece que tem 40. Porque para tocar o restaurante ali na Copa, era eu e a Lorena e a Neiva. Os 3 nós dava conta. Hoje 40 pessoas. Tinha mais uma empregada na Copa. Mas hoje, os horários, as leis hoje estão mais duras, mais complicado. Mas comecei com 7, entreguei com 29 para os filhos, hoje tem uns 40, não sei exatamente quantos, mas no mínimo 40. É inegável que o Augusto hoje é um dos mais tradicionais, se não o mais tradicional restaurante de Santa Maria. Mas quem entra fica com uma curiosidade. Todas as mesas são quadradas, tem uma redonda. Conte um pouquinho disso. Aquela mesa redonda foi feita para acolher os separados, os desorientados, como eu digo. Eu também faço parte dela. Porque era o cara se separava da esposa, sentava ali. Chegou a ter 7 pessoas. E ficou a mesa redonda, só aquela que era redonda, para sempre cabe mais um, é que nem coração de mãe. A Zaira de Grande, lá não sentava a mulher, era só homem. A primeira que sentou foi a Zaira de Grande, dona do jornal A Razão. Ela publicou no jornal naquela época. Hoje está, todo mundo se ajeitou, foram embora, porque na minha época eles vinham para a mesa, se ajeitavam, depois se separavam de novo, voltavam de novo. Hoje não tem mais isso. Augusto, uma última pergunta e rapidamente definir. O que é Santa Maria para ti? Santa Maria é a minha terra, é onde eu vivo há 64 anos, onde eu tenho meus netos, meus 2 filhos, meus 2 netos, os meus amigos. Portugal eu nasci,
Mas no Brasil eu tenho a minha convivência, convivo com os meus amigos. O Brasil para mim é tudo, é a terra que eu, se precisasse, eu ajudaria a defender. Muito obrigado. Eu te agradeço.